Olá, hoje é sábado 12 de abril. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Eclipse lunar total. No programa de hoje, você vai saber mais sobre esse fenômeno que acontece quando a Terra passa exatamente entre o Sol e a Lua. E também hoje é dia de agenda cultural. Você fica por dentro de dicas de atrações e cinema para os próximos dias na região. A gente relembra também o que foi destaque no Conexão dessa semana. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo para domingo em todo o estado. Eu sou Jéssica Zang. Eu sou Isadora Meyer. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. No próximo dia 15 vai ocorrer um eclipse total da Lua. Ele será o primeiro de uma série de 4 eclipses que vão ocorrer ao longo deste ano e de 2015 e que compõem o fenômeno chamado de tétrade lunar. E para falar sobre isso, temos aqui no estúdio o físico, astrônomo e professor de física da Unicinos, Luiz Augusto da Silva. Olá, professor, seja bem-vindo à Conexão. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, professor. Eu queria então que primeiro o senhor começasse nos explicando o que é esse fenômeno que vai ocorrer dia 15 e por que ele acontece, como é que ele acontece. Bem, no próximo dia 15 nós vamos ter o primeiro eclipse total da Lua visível aqui no ano de 2014. Um eclipse total da Lua, ele acontece na Lua cheia e quando a Lua consegue passar no plano da órbita da Terra em torno do Sol. Isso não acontece sempre. Caso acontecesse, nós teríamos um eclipse da Lua a cada 30 dias, a cada mês, a cada lua cheia. Isso ocorre 2, 3 vezes por ano, mais ou menos. Nesse ano nós teremos 2 ocorrências, né? A primeira delas é no dia 15. Quando a Lua passa no plano da órbita da Terra em torno do Sol e é lua cheia, a Lua consegue entrar dentro da sombra que o nosso planeta projeta no espaço. E durante um certo período de tempo, da ordem de 1 hora e meia, variando de eclipse para eclipse, ela deixa de receber a luz do Sol. E de quais partes do planeta, então, vai poder ser visível esse fenômeno? Este eclipse do dia 15, ele é visível basicamente aqui no hemisfério ocidental. América do Sul, América Central, América do Norte, uma boa parte da África, pega também o oeste da Europa, né, e toda a região do Oceano Atlântico e uma parte do Oceano Pacífico. E qual horário em que ele vai acontecer? Bem, o eclipse começa na madrugada, na realidade. Nós teremos o primeiro contato da Lua com a sombra da Terra às 2h58, ou seja, praticamente às 3 horas da madrugada, né, do dia 15. E o eclipse começa com a sua fase total às 4 horas e 6 minutos, ou seja, entre as 2h58 e as 4 horas e 6 minutos, a Lua vai sendo progressivamente engolida pela sombra da Terra, até ficar completamente encoberta por ela, né? Este período vai vai durar exatamente 79 minutos, né? E a Lua começa a sair da sombra às 6 horas e 33, né? Ou melhor, às 5h24. Às 5h24 começa a saída da sombra e às 6h33 se dá o último contato da Lua com a sombra, Então quem quiser ver o fenômeno vai ter que passar a noite inteira acordado, né? Ou então levantar um pouco mais cedo do que o habitual, né? Em torno de 3 horas da manhã. Então tá. E professor, nos últimos dias tem se falado muito em lua de sangue, né? O que é isso? Não, a expressão lua de sangue não é uma expressão científica, isso é uma expressão popular. Normalmente nos eclipses totais da Lua, o nosso satélite adquire uma coloração avermelhada enquanto está mergulhado na sombra da Terra. Isso é devido ao fato de que a atmosfera terrestre desvia um pouco dos raios solares para dentro do cone de sombra do nosso planeta. Então nós temos uma iluminação residual que chega na superfície lunar, normalmente uma iluminação de cor vermelha. Ocorre que essa coloração pode variar. Em certos eclipses a Lua fica alaranjada e em outros ela fica marrom escuro. E em algumas ocorrências bastante raras ela chega mesmo a ficar completamente negra. Isso tem a ver com a quantidade de poeira que existe na atmosfera da Terra. Tem se observado, por exemplo, que logo após
grandes erupções vulcânicas aqui no nosso planeta, a estratosfera, que é a camada mais alta ali da nossa atmosfera, logo acima da troposfera, ela fica com um teor de pó, de fuligem muito grande. E isto produz uma absorção da luz solar maior na nossa atmosfera, fazendo com que a sombra terrestre fique mais escura. Nós, ultimamente, não tivemos nenhuma erupção assim de porte apreciável. Então, o que se espera para esse eclipse do dia 15 é uma lua de coloração avermelhada, como você disse, uma lua de sangue, talvez, inclusive, tendendo para um tom mais claro, um tom alaranjado. A população mesmo que usa essa expressão, né? É, uma expressão popular, uma expressão popular. Existe também a expressão lua azul, que se dá normalmente para a ocorrência de uma segunda lua cheia dentro de um mesmo mês, o que às vezes acontece. Mas não quer dizer que essa segunda lua cheia fica colorida de azul, né? Essa é uma expressão que vem da tradição dos fazendeiros da América do Norte e cujas raízes não são perfeitamente conhecidas. É também uma expressão popular. Uhum. E ao longo desse ano, a gente vai poder observar alguns outros fenômenos astronômicos além dos eclipses, professor? Sem dúvida nenhuma. Inclusive agora, nesse período imediato que nós estamos vivendo, agora no mês de abril, tivemos dia 8 a oposição de Marte. No dia 14, agora, o planeta Marte estará mais próximo da Terra, uma distância da ordem de 90 milhões de quilômetros. Marte está bem visível no céu à noite, brilhando como se fosse uma estrela vermelha. Bastante apreciável. Teremos também um fenômeno relativamente raro, uma ocultação do planeta Saturno pela Lua, agora na madrugada do dia 17. Teremos uma bela chuva de meteoros na primeira semana de maio, que ocorre todos os anos, mas que neste ano será melhor visível em função de que a Lua não vai estar por perto para ofuscar os meteoros. Então, nesse período de abril e maio, temos bastante fenômenos interessantes. E haverá outros, principalmente no segundo semestre, que nós eventualmente teremos oportunidade de comentar. E, professor, ontem começou então uma série de oficinas de astronomia do curso de Física, que inclusive o senhor ministra, né? Pode contar para a gente um pouquinho mais sobre elas? É verdade. Tivemos no dia 11 o reinício das oficinas de astronomia, que é um programa de extensão de educação continuada, patrocinado pelo curso de licenciatura em Física da Unicinos, que está completando o seu 18º ano. São palestras abertas ao público em geral, que ocorrem às 5h30 da tarde, no Auditório da Física, aqui no campus da Unicinos, em São Leopoldo. Abertas aos estudantes de graduação, mas também aos estudantes do ensino médio e público em geral, conforme eu falei. Cada semana é enfocado um assunto diferente e nós teremos, neste primeiro semestre, nós temos uma previsão de mais 9 encontros até o dia 20 de junho, com um assunto diferente a cada semana. Aproveitamos a deixar o convite aqui para as pessoas que estiverem interessadas, que prestigiem as nossas oficinas de astronomia. E é só chegar lá ou tem que fazer inscrição? Como é que funciona? A inscrição, já que qualquer um pode participar? A inscrição é no próprio local. Basta assinar uma ata de presença e depois, se a pessoa tiver interesse em receber um certificado de participação, aí deve solicitar lá no departamento competente da universidade. Tá certo, professor. Muito obrigada. Então, as oficinas ocorrem ao longo dos meses de abril, maio e junho e são gratuitas. Você também pode conferir mais detalhes no site unicinos.br/blogs/física. Muito obrigada, então, professor, e boa sorte nas oficinas. Muito obrigado. A seguir, você confere a agenda cultural com várias dicas para aproveitar os próximos dias. Logo mais, a gente já volta.